Ilustres amigos do canal, tudo bem? Apetite por renda fixa e tesouro direto dispara com a alta da Selic. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative aquele famoso sino da notificação para você receber todos os nossos vídeos diariamente. É isso mesmo, produzimos conteúdos diário, porque o maior investimento é no seu conhecimento. E se você quer ter conhecimento, eu já te aconselho logo de cara, assista aqui essa nossa playlist Mapa do Tesouro. Fala sobre tudo do Tesouro Direto para que você entenda muito sobre esse tipo de investimento que não é nada indicado pelos bancos. Os bancos escondem esse tipo de investimento. Assista aí que você vai gostar. Bom, essa matéria que eu trago para vocês saiu na Suno. A Suno é uma casa de análise especializada principalmente na renda variável, em ações, e também na renda fixa. E essa matéria vem trazendo, então, a pesquisa da XP, que é muito interessante você acompanhar aqui essas informações até o final. Ela diz, então, que é uma pesquisa referente ao mês de agosto, que mostrou o interesse dos investidores por renda fixa e tesouro direto. Veja, parece que os investidores, pessoas físicas, estão cada vez mais se atentando e conhecendo sobre o tesouro. E diz então, aumentou de forma expressiva diante da alta taxa da Selic. Selic aumentando, desperta o interesse para a renda fixa, enquanto o apetite por renda variável diminuiu. Se você não acompanha esse mercado, a Bolsa Brasileira está caindo nos últimos 2 meses aí quase ininterruptamente. E isso tem chamado, então, a atenção dos investidores para uma renda fixa, algo mais seguro do que a renda variável nesse momento de instabilidade. E aí ele diz, o interesse por tesouro direto e renda fixa cresceu 27 pontos percentuais. Então veja, enquanto a renda variável cai, a preocupação aumenta. E com o aumento da taxa Selic, a renda fixa começa a despertar interesse. E aí ele diz aqui, realizada com assessores da XP e assessores de investimento de escritórios autônomos, a pesquisa indica que a mudança de comportamento está atrelada ao aumento da taxa Selic e a busca por proteção de volatilidade. O que ele quer dizer com isso? Na renda variável, a volatilidade é muito grande. Aliás, você já está vendo isso aí nas avaliações que fazemos também da renda fixa. Porque lembrando, a renda fixa, a rentabilidade não é fixa no dia a dia. Ela vai ser fixa lá no vencimento. O que você comprou, no vencimento você vai receber. Mas ao longo do período, ela varia. Só que a renda variável varia muito mais. E aí diz, com isso, investimentos conservadores do Tesouro Direto e ativos de renda fixa voltaram a crescer. O percentual de interessados em renda variável ficou em 46%. Já os que pretendem diminuir a renda variável chegou a 38% em relação a 25% do mês anterior. Aí vai ter um gráfico aqui, que esse gráfico aqui é muito interessante. Em relação aos investimentos em renda variável, seus clientes visam. Então, olha aqui esse gráfico. O que tem atendido? Renda variável, está aqui, ó, a última pesquisa está aqui, olha, baixando, ó, agosto de 21. Aumentá-los? Não, veja, estava aqui estável, em torno aqui de 38, 37, e de repente, ó, despencou para abaixo de 20. Por quê? Porque a volatilidade assustou esses investidores. Então, o número de investidores em renda variável tende a reduzir a sua, então, avaliação, o seu interesse de compra. E aqui, veja, em diminuí-los, veja a elevação que deu, saiu aqui de 12 para quase 40. A volatilidade voltando a assustar no mercado brasileiro. Com um detalhe, o mercado de renda variável no mundo inteiro está subindo. Só no Brasil, diante desses desentendimentos políticos, essas preocupações fiscais, o déficit fiscal, a questão, então, relacionadas aí a muitas das questões de governo. Então, isso tem despertado aí preocupações em relação aos investidores. Mas falando agora diretamente do Tesouro Direto. Se você já está gostando desse vídeo, deixa aí aquele super like para ajudar aqui o nosso canal. E vou indicar mais. Se você quer entender o que está acontecendo com esse movimento da economia, inflação, PIB, juros, dá uma olhada aqui nesse nosso card, nessa nossa playlist, expectativas de mercado.
O maior interesse dos investidores continua sendo por ativos internacionais, ou seja, os brasileiros estão preocupados então com a valorização ou a potencial valorização de ativos internacionais. Ou seja, aí você aplica em outra moeda e ao mesmo tempo, além de estar aí fazendo uma proteção em relação à possível volatilidade do dólar, você ainda tem a oportunidade de comprar ativos no exterior. E aí ele diz, em seguida, houve um grande aumento do Tesouro Direto e da renda fixa. Vamos olhar aqui então, veja, investimentos internacionais. Podia marcar mais de uma opção, então 70% marcaram investimentos internacionais. Depois, em segundo lugar, Tesouro Direto e renda fixa. E aí veja, derivado desse, fundos de renda fixa. Por quê? Como você já sabe, e você assiste agora aqui nesse nosso card, então, Leilão do Tesouro, você vai entender o que os grandes investidores fazem. Os grandes bancos, fundos de pensão, eles vão lá, compram então esses títulos no leilão do Tesouro, e aí o que eles fazem? Eles fazem então produtos específicos de renda fixa, ou seja, eles compram do Tesouro e vendem a você com fundo de renda fixa. Mas qual é a vantagem para eles? Eles vão administrar, vão cobrar taxa de administração, taxa de performance, e você que não conhece às vezes o Tesouro Direto, acaba pagando. Por isso veja, Tesouro Direto e renda fixa 61%. E aqui vem o comentário. Em relatório, a XP destaca o interesse por Tesouro Direto e renda fixa, porque foi a classe de ativos que mais cresceu de um mês para o outro. Meus amigos, vou repetir para você, a classe de ativos que mais cresceu no último mês, com um aumento de 27 pontos percentuais. Outro destaque foi o declínio de 20% nos fundos imobiliários. Então veja aí a preocupação, aumento então de 27 pontos percentuais. É o Tesouro Direto despertando o interesse aí dos investidores. E aí vem, essas mudanças podem ser explicadas por fatores como aumento da taxa Selic, bem como a busca da proteção da volatilidade. Estamos em um contexto de aumento na percepção de riscos. Temos falado aqui constantemente sobre riscos políticos e fiscais diante das incertezas. Aí ele vem da nova variante no último mês. E aqui ele continua a matéria dizendo então quais são esses riscos, quais são as ameaças aqui, principalmente para os próximos meses. E aí tem um detalhe muito interessante. Ele fala o que poderia impulsionar a Bolsa. Só que veja, se mexe com a Bolsa, a renda fixa mexe antes. Então, quais são as situações ou as condições que poderiam mexer? Bom, primeiro seria uma vacinação e a volta à normalidade. Só que veja que esse percentual vem caindo. As pessoas já estão entendendo, então, que isso não está fazendo mais preço. Mas, ou por outro lado, o que pode estar ocasionando, então? Cenário econômico brasileiro. Veja aqui essa linha cinza clara. Está aqui, ó. Desde maio, a preocupação com o cenário econômico brasileiro está subindo. De maio para junho. De maio estava aqui, mais ou menos em torno aqui de 15%. Depois subiu para 21%. Depois subiu aqui para 30%. E agora está aqui, ó, em torno de 32%. Só subindo, então, a preocupação com o cenário econômico brasileiro. E qual é, então, a justificativa? A justificativa vem aqui agora, só que antes veja a informação. Esses resultados mostram que os investidores estão mais atentos ao cenário doméstico em relação ao que pode interferir. Então veja por esse gráfico claramente, a preocupação dos investidores está concentrada no nosso cenário econômico brasileiro. E antes de falar aqui para você sobre a tendência do Tesouro Direto, se você quer saber, então, aí o histórico das melhores taxas e dos melhores preços, assista essa nossa playlist. Qual a melhor taxa e o melhor preço de cada um dos títulos do Tesouro? Atualizamos agora, essa semana, recentemente com as taxas de agosto. Assista aí. O próximo encontro da Selic deve acontecer entre 21 e 22 de setembro. Estamos quase lá. O comitê já sinalizou um aumento de 1%. Isso é o que diz a matéria. Mas o mercado já está pressionando e muito provavelmente esse aumento será maior, de 1,25%. Com isso, a busca por investidores mais conservadores como o Tesouro Direto e outros ativos de renda fixa deve continuar em alta nos próximos meses. Meus amigos, é essa informação que nós temos aqui para você. Por isso, fica atento. Apetite por renda fixa aumentando, as taxas do Tesouro disparando, novos investidores vão entrar para a renda fixa, porque a instabilidade política e econômica pode durar um pouco mais.
Se você gostou desse vídeo, eu já indico esses 2 outros aqui do nosso canal. E desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e acompanhe aqui os nossos vídeos diários do nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo.